Infelizmente, a escravidão também ocorreu no nosso município. Eu vou ler esse texto na íntegra, esse texto da autoria de uma das maiores e uma das melhores historiadoras da história do nosso município, historiadora chamada Rosângela Guarsoni, em memória. Esse material está disponível na Biblioteca Pública Municipal Leonor Pereira, da nossa prefeitura. E ele conta exatamente como a escravidão ocorreu no nosso município e vale a pena ser lido na sua íntegra. Vale a pena, uma história triste, mas que vale a pena ler todo esse texto. Os escravos que aportaram e fixaram na região, que hoje é o município de Moço do Sul, chegaram aqui através do rio Itabapoana, em balsas e nos famosos vapores, barcos de porte médio, que navegaram da Barra do Itabapoana até São Pedro Apóstolo da Limeira, onde foi um próspero porto, no atual distrito de Dona América. Esses escravos eram chamados de peças e trazidos da África sob encomendas de um ou outro coronel, dentro das normas oficiais e registrados em cartório, mas também existia aqui o tráfico de escravos, que atingiu um total muito maior que os registrados dentro da lei. As principais benfeitorias construídas no século XIX foram obras das mãos dos negros e descendentes, principalmente as de igrejas de fazendas. Temos como exemplos a Fazenda Mimoso, que foi demolida nos anos 40, Fazenda da Independência, Recreio, União, antiga sede da Harmonia, Cascata, Santa Rosa e a Fazenda São Domingos. Aqui, como em todo o Brasil, a vida na época da escravidão era muito difícil e dura para aqueles que viviam nas senzalas, sob vigilância do capitão do mato, por ordem dos coronéis que eram os reais proprietários dessas peças humanas, os escravos. Mas com todo o sofrimento dos açoites e prisões nos troncos, eles não deixaram de cantar, dançar e cultuar os seus orixás, deuses, tocar o caxambu, o jongo, o chicumbi e outros rituais trazidos da África, inclusive as lutas como, por exemplo, a capoeira. Voltando um pouco no tempo, em nossa terra, o movimento econômico, tanto agrícola como pecuário, já se destacavam nas mãos de coronéis como os Gomes de Paiva, Joaquim e Pedro, os Ferreiras da Silva, Pedro, Antônio e Gabriel, os Silveira, Gabriel, o comendador Leopoldino Castanheira, que com seus 60 escravos construíram a Fazenda da Independência, e o coronel Felisberto de Castro, que com seus subordinados construíram a Fazenda União. Quando ocorreu a lei do sexagenário, escravos com mais de 60 anos seriam forreados, pouco se aplicou em nossa região. Mantiveram sob o jugo do senhor, dos donos deles, obedecendo às leis da propriedade que viviam. A mesma coisa ocorreu na lei do ventre livre, que as crianças nascidas a partir daquela data estavam livres, mas eram criadas nas senzalas. A libertação, entre aspas, só ocorreu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, e mesmo assim 90% dos escravos se mantiveram nas fazendas do município de São Pedro e Itabapoana.
por não terem para onde ir ou não saber como ir. Aqueles que moravam na região de Dona América continuaram fazendo percursos limitados pela estrada dos tropeiros até o Porto da Limeira, ou São Pedro de Alcântara do Itabapoana, que na época era o centro social e político da região. A Fazenda da Cascata, localizada nos limites dos distritos de Dona América e Ponte do Itabapoana, antes de 1878 já dependia do trabalho escravo, como outras na região. Pertencia à família Terra Lima. Devido à pressão e à exigência dos coronéis, muitas peças, muitos escravos, que eram pertencentes dos tais proprietários de fazendas como União, Independência, Recreio, Maravilha e outras, começaram a adentrar nas matas, escondendo ou mesmo fugindo das punições, sacrifícios e açoites dos capitães do mato. Com o tempo, além das picadas para as passagens dos insatisfeitos, abriram clareiras, formando assim pequenos quilombos, que após a abolição foram sendo desfeitos pelas novas propostas de trabalhos, principalmente na fabricação de cachaça e açúcar, nas fazendas da União e Cascata, no pastoreio do gado e colheitas do café, na Independência, Recreio, Santa Helena e outras. Mesmo assim, a fazenda da Cascata e Santa Helena, na antiga estrada da Ponte Seca, em um local chamado Pedreira, manteve uma comunidade quilombola até o final da década de 90, quando a fazenda da União foi desapropriada pelo INCRA, e algumas famílias dessa comunidade mostraram interesse em serem assentados. Por exemplo, familiares da matriarca do Quilombo, Dona Cecionília, mãe de Dona Cota, avó de Sebastião, morador da Santa Helena, que era uma ex-escrava que nasceu na Cascata, viveu e morreu na Pedreira. Hoje ainda encontramos poucas famílias afro-brasileiras na região da Pedreira e Ponte Seca, como o senhor Caboquinho, na fazenda da Cascata, e senhor Joaquim, no beco, na fazenda Santa Helena. Inclusive, alguns descendentes e ex-moradores da comunidade quilombola que estão fixados no entorno das sedes da fazenda, como o senhor Cissa e família, que sua casa é próxima à escolinha. Ele, Caboquinho, representa um patrimônio deixado pelos seus antepassados, daquelas noites de lua cheia que batiam o canxambu e dançavam, descalços, em volta da fogueira. Numa cantoria só, era um misto de lamento e alegria na Pedreira. Textos de autoria de uma das melhores historiadoras do nosso município, Rosângela Guassoni.